Olá, meus amigos e irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar esse vídeo desse primeiro trimestre, né? Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas um versículo aqui da Convenção Batista Fluminense me chamou a atenção, que o pastor Diego Juliano Bravin, ele colocou aqui na sua palavra, né? Ele botou assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Então é com esse versículo que nós começamos este ano 2025. Você aí, na sua casa, na sua igreja, participando. Faça o vídeo, irmãos, mas o meu intuito é que você vá à sua igreja, participe com seus irmãos, tenha comunhão. Vídeo é sempre bom, né? A rede social é sempre bom, mas o bom mesmo é você estar em comunhão com a sua igreja, com o seu pastor, tá? Nunca esqueça dessa fala, né? Desse conselho, vamos dizer assim. Então, irmãos, a primeira lição é a lição número 1, o Senhor é a salvação. Nós vamos estudar o livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor é o pastor Fábio Martins, já fiz uma apresentação do autor da revista. Está lá no primeiro vídeo, né, a parte, para não tomar muito espaço nossos comentários aqui, no nosso decorrer do estudo. Mas antes, vamos estar orando por mim e por vocês também, né? Pelo trabalho que começa 2025, né? Esse primeiro trimestre. Pai querido, Deus eterno, agora, Senhor, colocando diante de Ti todas as coisas, porque para Ti e por Ti são todas as coisas realmente. Entregamos as nossas vidas, Senhor, porque a Ti pertencemos. Pertencemos a Ti, Senhor, porque o Senhor comprou através da salvação, Senhor, que foi nos dada através do Redentor, que nos libertou, Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele, por Ele, damos glória, porque Ele fez tudo por nós e tem feito. E há de fazer, Senhor, até cumprir toda a sua obra em nosso viver aqui neste mundo e na eternidade. Por isso nós te agradecemos, te pedimos pelo canal, pelos irmãos que têm se achegado, pelos irmãos que têm nos apoiado, Deus, com suas inscrições, que o Senhor abençoe poderosamente. Aquilo que não posso preencher, mas o Senhor pode preencher todos os espaços vazios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para toda sempre. Amém. O objetivo, irmão, da lição é apresentar o profeta, né? Isaías e o seu papel e importância no Antigo Testamento. O profeta, ele tinha a missão de falar em nome de Deus, né? O Deus passava as informações para ele e ele exortava o povo a se consertar. Na verdade, normalmente era um conserto que Deus queria e não é diferente nos nossos dias. Apesar que não temos um ministério de profetas, né? Mas tem o dom da profecia. Nos dons da profecia existe os profetas. E profeta é tudo aquilo que fala em nome de Deus. Eu posso ser considerado um profeta que eu falo a palavra, né? Porque a palavra, a Bíblia, é a verdadeira profecia, né? E porque ela é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, nós estamos aqui, o panorama geral do livro e os seus principais temas. Então, essa primeira edição vai falar sobre isso. O panorama e os temas referentes a essa lição de hoje. Vou tomar aqui um pouquinho d'água. A lição é muito interessante, porque já começa com o título, o Senhor é a salvação.
E nós vamos ver que o significado do nome Isaías realmente diz sobre isso. Isaías, cujo nome significa o Senhor salvou ou o Senhor é a salvação. Deixa eu botar aqui no livro aqui, né? Que nós vamos estudar. Já está separadinho aqui para a gente ir acompanhando a Bíblia. Apesar que temos a revista, mas a Bíblia é a nossa prática de regra e fé dos crentes batistas, né? Creio que as demais igrejas também. Vou falar pela nossa denominação, né? Então, um dos mais conhecidos profetas da Bíblia é chamado, inclusive, o príncipe dos profetas. Então, ele tem esse título, né? O profeta Isaías tem esse título. Os príncipes dos profetas. Vários comentaristas, por conta da sua ênfase, do seu jeito de tratar, né? De abordar, dada pelo profeta a graça e o amor de Deus. Já chamaram o livro do Evangelho do Antigo Testamento. Interessante, né? Mas por quê, irmão? Porque ele vem falando sobre a vinda messiânica, né? Do Messias, propriamente a vinda de Cristo. Então vai ser tudo abordado ali. E coisas que foram profetizadas para ele, por ele, aconteceu lá em Mateus, tem, né? E será chamado Emanuel, Deus conosco, né? Então, é um livro a ser contemplado com esse título. O texto relata que ele era filho de Amós. Logo aqui no início, fala aqui a visão de Isaías, filho de Amós. Então, o pai dele era Amós, né? Casado com uma profetisa. Além de ser profeta, era casado com uma profetisa também. Está está em Isaías 8, 3. Vamos ler aqui, né? Rapidinho aqui, Isaías 8, 3. Nós estamos estudando a palavra, né, irmão? Então a gente vai tomar um tempinho. Fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de Maer Salahasbais. Quer dizer, Maer Salahasbais. Quer dizer, foi o nome dos filhos, de um dos filhos dele. Porque antes que o menino saiba dizer o meu pai ou minha mãe, levarão a riqueza de Damasco e depois de Samaria diante do rei da Síria, né? Porque esses nomes, irmãos, têm significado. É diferente do nosso país, né? Que muitos nomes não têm significado. Então, o nome de Isaías tem um significado, né? O Senhor é a salvação. Esse aqui, né? Fala que levaria os despojos. Então, e no versículo 8:3, né? E depois 7:3 também, 7:3. Aliás, eu li errado aqui, irmão. É 8:3. E passar a ajudar, inundando, e irá passando... Não, 8:3 tá certo, é isso mesmo. 7:3, cujo nome significa remanescente, volverá. E Mahas Alasvaz é 8:3, que quer dizer rápido despojo, pressa, segura. Ao dar esses nomes aos seus filhos, Isaías estava mostrando a sua fé no plano de Deus e o futuro de Israel. Então Deus tinha um plano para o futuro de Israel, né? De estabelecer a justiça. O nome do primeiro referia-se à forma como Deus preservaria o resto do povo que permanecesse fiel, né? E o segundo anunciava o rápido julgamento de Deus contra os seus inimigos. Então esses dois filhos dele tinham esses nomes, porque um permaneceria com aqueles fiéis do Senhor, e o outro, o juízo sobre aqueles infiéis. Não é muito diferente dos nossos dias, né, irmão? Que hoje a palavra está sendo pregada para que as pessoas se arrependam e venham para o caminho do Senhor, né? Que Jesus é o próprio caminho, e você permaneça nele para não ser condenado futuramente, né? Deus está dando-se essa oportunidade para mim e para você também. O primeiro tópico é
a época de Isaías. Qual foi a época que Isaías teve o seu ministério? O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos. 60 anos julgando um povo rebelde, um povo contra o Senhor, né? Entre os anos 740 e 680 antes de Cristo aproximadamente. Ele profetizou desde antes a morte do rei Uzias em 740 e até algum tempo depois da morte de Senaqueribe. Senaqueribe é aquele que tentou invadir Israel, né? E o Senhor tomou ele pelo nariz, pelo cabresto do nariz e fez ele voltar. Foi assim que o Senhor não permitiu que Senaqueribe, o grande rei da Síria, né? Um povo muito cruel, que tentou subjugar Israel, e o Senhor não deixou, porque ali tinham os profetas de Deus. A nossa nação, irmão, ela pode ser abençoada se tiver profetas de Deus. O que é um profeta de Deus? São todos aqueles que falam a palavra do Senhor, que proclama a palavra do Senhor, né? Então, em 681, Isaías 11, 6:1, vamos estar lendo aqui, né? 6:1, que diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Esse era a glória do Senhor que foi revelada a Isaías. De toda forma, o mundo é governado por Deus, em parte. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Em 37 e 38 de Isaías também, vamos ver aqui, 37 e 38. Vamos folhear a Bíblia, né? 37 e 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, que seu deus Adrameleque, Cerezer e seus filhos feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, a Esar-Adom, seu filho reinou em seu lugar. Então, irmãos, nós vemos que nada pode ficar no controle. Deus permanece para sempre, né? O cenário da sua época era desafiador, não é muito diferente dos nossos dias, né? Muitas oposições contra Deus pelas suas práticas pecaminosas, ofendendo a Deus com suas práticas e pecados. Considerando o aspecto internacional, estava em ascensão o Império Assírio, sob a liderança de Tiglat-Pileser III. 745, 727 a.C. Reinos melhores como Judá, certamente deve ter visto o perigo em potencial no horizonte, né? Porque normalmente esses povos, império, eles se formavam um império para subjugar outras nações. E esse império assírio era um império, quando nós lemos algumas histórias deles, era um império muito cruel. Lembra de Jonas, né? Que ele temia ir para Nínive, que é mais ou menos naquela região ali que surgiam esses impérios ali. Certamente deve ter visto o perigo potencial, assim e havia prometido ao seu povo que o protegeria de qualquer coisa, de qualquer um deles, que eles permanecessem firmes na fé. Essa é a promessa de Deus, sempre foi e sempre será. O Senhor mandou o profeta Isaías para encorajá-los a seguir esse caminho, né? Apesar dos impérios surgirem, Deus tinha um propósito de permanecer com seu propósito de proteger Israel, e até hoje, né? Na verdade, Israel é a menina dos olhos de Deus. No que se refere ao aspecto nacional, o desafio também eram grandes, já que foi uma época de opressão e caos. Depois de 6 reinos caóticos consecutivos de Jeroboão II, isso aqui é história, tá, irmão? É livro de história mesmo. E o reino do norte havia deteriorado rapidamente. Lembra, irmãos? A nação de Israel era uma nação só. Mas com a divisão dos reinos do norte e do sul, 2 tribos praticamente ficaram com Judá, e as demais tribos ficaram, as 10 tribos ficaram com o reino de Israel.
surgiu duas capitais, Samaria, que ele pertencia a Israel, e Judá, da onde partiu Jesus, né? Surgiu Jesus, e onde é o remanescente, na verdade, para que o Messias viesse, né? Judá, e Jerusalém é a capital, né? Só para os irmãos terem uma noção do que nós estamos comentando aqui. Lembrando que Isaías é de Judá, e por isso que ele faz essas promessas da vinda do Messias, né? Ao longo do tempo, Judá algumas vezes caía, levantava. Já Israel poucas vezes se levantou, e nós vemos isso ao longo da história, porque um rei chamado Acabe, praticamente pagão, deixou introduzir muitas coisas que não era permitido à nação de Israel praticar, né? Alianças com povos pagãos eram estabelecidas a fim de postergar a exerção e sujeição aos assírios, mas não funcionou. O arrependimento passou bem longe do povo, né? Olha só, que precisava entender. Este é o tema do livro, que a salvação, tanto pessoal quanto nacional, vem do Senhor. Irmão, nós estamos passando por problemas em todas essas nações, o afastamento do homem, assim, se afastando de Deus, com suas mazelas, né? Todas as nações, não é exclusivamente só o Brasil, mas nós vamos falar do Brasil, mas graças a Deus ainda a Igreja do Senhor está aqui, né? Porque é uma agência missionária dos céus, para anunciar a vinda e a volta de Cristo e o povo se arrepender dos seus caminhos, né? Espiritualmente o cenário é caótico e a verdade é que Deus chama a nação de Sodoma e Gomorra. Lembre-se que Sodoma e Gomorra foi aquela nação que foi destruída pelo enxofre jogado do céu. E agora, pelos pecados da nação de Israel, né? Ela está sendo colocada como Sodoma e Gomorra. O que havia sido feito por Uzias e Jotão, 780, 750 a.C., reis temente a Deus, desintegrou-se rapidamente sobre o reinado de Acais. Então, irmão, esses dois reis aqui, Uzias e Jotão, foram reis bons, reis que fizeram a vontade do Senhor, procuraram entender o livro da verdade, né? As escrituras. Mas esse rei Acais, né, em 740 e 722 a.C., uma vez que começou a firmar alianças com o estrangeiro ao invés de confiar em Javé. Sempre Deus, ele trata, né, com seu povo de uma forma pedagógica, irmão. E aqui, ele não queria destruir Israel. Não é o objetivo de nenhuma nação. Mas o que eles confiavam? Eles confiavam mais nos homens, nos estrangeiros. Coisas que desde o princípio Deus falou para ele não ter aliança com povos daquela região, né? Isaías 7, vamos ver aqui, Isaías 7. Eu vou botar aqui depois na minha Bíblia eletrônica aqui, no tablet, né? 7, 12. Acais, porém, diz: não o pedirei, nem temerei ao Senhor. Que arrogância de Acabe, né? Ele diz: não o pedirei, nem temerei ao Senhor. É por isso, irmãos, que muitas nações vão ao caos, porque não confia, não deixa Deus dirigir aquela nação, né? Aquele povo. Tentando minimizar a ira dos deuses, sacrificou seu filho, olha só, coisa que não era permitido. Isso está em 2 Crônicas 16, 1, 4. Vamos ler aqui na Bíblia eletrônica, mas só um instantinho aqui, né? Vou botar aqui. Segunda Crônicas. Segunda Crônica. Segundo Crônicas, aliás, né? Segundo Crônicas 16, 1, 4. Diz assim:
No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar as muralhas da cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Eles eram tão maus que eles fizeram contra o seu próprio povo, né, Judá, que era outro reino agora, né, para impedir que fosse a Jerusalém. Por esse motivo, Asa juntou ouro e prata do tesouro da casa de Yahvé, de Deus, do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, né, rei Arã, Síria, que exercia soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebramos um pacto, olha só o que estava escrito, celebramos um pacto entre mim e ti, entre meu pai e teu pai, eis que te mando ouro, prata, como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei. Asa enviou capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e feriu Aijalon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali, lutador. Então, irmãos, nós vemos que o rei de Asa não confiou, né, nas promessas de Deus, né, na proteção. Mas foi em vão. Ezequias subirá ao trono, 740 e 700 a.C., iniciará um movimento de reforma, segundo Crônicas 29:31, que subirá efeito imediato. Surtirá efeito imediato, mas temporário, né? Então foi um relance, né, de uma celebração de concerto, mas foi muito temporário. Não durou muito tempo, eles voltaram a cometer os mesmos erros. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos da época de Isaías. Como foi o ministério, em que época foi, né? E nós vimos que foi na época de Acais, de Jotão e outros personagens ali. A estrutura do livro. Como é feita essa estrutura do livro? Não existe unanimidade sobre a divisão da obra. Não existe, né? Por estuda. O professor Carlos Oswaldo fraciona o livro em 3 partes. Esse professor ele fraciona os livros de Isaías em 3 partes, né? Na divisão. A primeira parte lida em remoção da ordem rebelde, antropocêntrica, que mantém a nação sob seu poder. Na segunda parte, serve como uma dobradiça histórica, em torno da qual gira os temas juízo e libertação, que aparece ilustrado na experiência ambígua do rei Ezequias. Então, a primeira ele separa do capítulo 1 a 35, que fala o antropocêntrico, né? E no capítulo 36 a 39, ele fala do juízo e libertação do povo. E a terceira parte, finalmente, lida com o estabelecimento de uma nova ordem divina, em que a rebelião idólatra será finalmente punida, e o reino de bênção e salvação universais, centrado em Sião, será introduzido pelo servo Yahvé, por Cristo, né? Então, o texto que fala sobre o Senhor trazendo, de Sião sairá a sua lei, né? É o texto que nós lemos aqui, de Sião sairá a tua lei, para que os povos sejam abençoados, né? Aqui, ó, no versículo. Então, no segundo, capítulo 2 e verso 3. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e conserte seus caminhos. Andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. No 4 ele ainda diz: ele exercerá o seu juízo sobre as nações,
repreenderá muitos povos. Eles se converterão, as suas espadas em enxadões e suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, irmãos, aqui fala do renovo, né? Do Messias, da vinda, do surgimento do Messias, da onde vem a salvação, da onde vem a lei da salvação para a humanidade. Essa é a divisão, as 3 divisões do professor Carlos Oswald. O pastor Isaltino Gomes apresenta a estrutura de 2 partes do professor Carl Jansen. A primeira se referindo às profecias de julgamento e condenação, de 1 a 39, capítulo de 1 a 39. A segunda, profecia de compaixão e consolação, de 40 a 66. Essas são as estruturas do livro, né? Os capítulos, né? 40 a 66. E do capítulo 1 a 39 são as 2 estruturas aqui que o pastor Isaltino Gomes faz referência do professor Carl Jansen. Essas divisões assemelham-se à presença de Ellison, sendo que ele fala em profecias de condenação, confirmação e consolação. Oportuno destacar-se que as divisões e o esboço ainda seja distinto. Em linhas gerais, revelam uma sequência lógica e crescente do livro, o que nos ajuda a entender o quadro amplo da obra e sua importância na mensagem central das Escrituras. Sabendo que a mensagem central é Cristo, né? É cristocêntrica, não pontrocêntrica, igual estavam fazendo aqui, né? O homem no centro, mas aqui é Cristo no centro. Em algumas medidas, a organização do livro reflete a cosmovisão bíblica da criação, queda, redenção e salvação. O Senhor tem um plano para o homem, mas ele cai. Desde o início, né? O homem cai no pecado, né? Na desobediência. Essa é a ideia retratada no bloco maior do livro, de 1 a 39, que apresenta as denúncias contra Judá e Jerusalém, incluindo a visão de Isaías sobre a condição espiritual e moral do povo, a queda. O domínio do Senhor sobre as nações vizinhas, Isaías 28 a 39, contém novos anúncios de julgamentos, promessas e salvação, incluindo a história de Ezequias, seu reinado, doença e cerco de Jerusalém pelos assírios, né? É assírios, não é sírios não. Assírios é uma nação, foi um império, né? A Síria é uma nação que existe até hoje. Essa a Síria aqui já foi desmanchada, né? Esfacelada. Os capítulos 40 e 55 retratam a consolação do povo através da mensagem de esperança e encorajamento, bem como a promessa da redenção. Quando do advento da vinda do servo do Senhor, a parte final, 56 e 66. Exorta a justiça à verdade. A condenação falsa religiosa expõe as visões de um futuro glorioso. Com a restauração de Jerusalém, né? A promessa de um novo céu e uma nova terra, a salvação. Então, o profeta já está falando aqui do evangelho, né? Da nova promessa de um novo céu, de uma nova terra. É a lição que nós estudamos sempre na volta do Senhor Jesus Cristo, que julgará todas as nações, todos os povos, inclusive a própria nação de Israel vai ser julgada também, todos serão julgados. Então, nós falamos da estrutura do livro. Terceiro e último ponto, nós vamos falar os principais temas de Isaías. Aqui, irmão, considerando a profética, Isaías é o mais abrangente do seu alcance teológico, por isso que ele é um dos profetas maiores, né? Assim, abordaremos alguns dos temas que aparecem no livro.
Primeira abordagem aqui do tema é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que controla. Aliás, é o Deus que tem um controle, né? Ele deixa a pessoa livre para seguir seu caminho, mas ele tem um controle de todas as coisas. A qualquer momento, Deus pode fazer uma intervenção e trazer o povo a se reconciliar, né? Se ajustar nos moldes que ele quer que o seu povo ande, né? Busque, adore e siga ele, né? Jamais Deus vai obrigar alguém a fazer alguma coisa que ele não queira, mas ele vai trazer justiça. O juízo de Deus é sempre justo. É evidente na obra a visão que Isaías tinha da soberania de Deus moldou o seu ministério de forma dramática. O seu ministério de forma dramática. Ele sabia que Deus controlava as nações e, portanto, ele profetizava com intrepidez de que Deus iria tratar aquelas nações. No capítulo 13 a 23, ele fala sobre as nações sendo julgadas, né? O peso das nações, né? Deus trazendo a justiça. A gente vai começar aqui falando sobre o reinado, a ruína, começando por Babilônia, né? Babilônia. Aí ele vem falando aqui depois a ruína de Moabe, do povo de moabita, contra os filisteus, contra Damasco, né? Capital lá da Síria, né? A Etiópia, hoje nós vemos a Etiópia aí arrasada, né? O próprio Egito, que foi um império, novamente Babilônia, Etiópia, do mar, Arábia. Então, irmãos, é Deus trazendo juízo sobre todos os povos. O Brasil é um país abençoado, mas devemos permanecer na promessa de Deus para continuar sendo abençoado por Ele, que tinha o direito de governar sobre a sua criação de forma como fazia. Isaías 40:60 desenvolve ainda mais a ideia de que Deus já havia provado a sua soberania. Primeiro, ao enviar o seu povo para o exílio e depois livrá-lo do cativeiro. Então, Deus envia para mostrar a ele que Deus é o Deus que ama, que cuida, que trata. É um pai zeloso. Todo pai que zela, educa, aconselha, ama, protege, mas também faz a disciplina do seu filho, né? Para que ele não pense que ele está livre para fazer o que quiser. Não é isso, né? O primeiro é enviar o seu filho para o exílio e depois livrá-lo do cativeiro. Isaías mostra que Deus é o Senhor de toda a criação e que seus propósitos se cumprirão independente das nações humanas, das ações humanas, né? Nós vimos que ao longo da história do tempo, as nações se levantaram muitos impérios, e Império Turco, Império Babilônico, Império Persa, foram poderes centrados em governos únicos. Muitos querem hoje uma nova ordem mundial, né? Para que tenha um governo único. Sabemos que Deus é o Deus que controla. Deus é o único Deus que pode governar. E ninguém é maior do que Deus que possa realizar a obra. Por isso que Deus, ele é o que tem o leme na mão, né? É Ele que sabe aonde devemos estar caminhando. O tema servo aparece em vários momentos no texto e pode denotar um indivíduo israelita. Esse servo aqui está praticamente falando
do servo renovo. Isaías 22, 20, né? 22, 20, que diz assim: E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. A nação de Israel, 41, 8. 41, 8. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Abraão, considerado o pai da fé e amigo de Deus, né? Que privilégio. A nação de Israel, 41, 8. O grupo remanescente, né? O grupo remanescente. Então, pode ser um indivíduo, igual ele falou ali, uma nação, Israel, um grupo de remanescentes, 49, 3. Ele disse: Tu és o meu servo, Israel, aquele a quem hei de ser glorificado. Uma nação. E o Messias, como já tinha falado, né? O Messias também, 52, 13, que diz assim: Eis que meu servo operará em prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Esse aqui, ele está se referindo ao Senhor Jesus, né? Ao Messias. O servo trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus, em que pese tempos desafiadores e penosos. Não existe tempo ruim, né? Vamos dizer assim, para um servo. A qualquer momento ele está pronto para servir. Ele não desfalece, mas confiante da ação do Senhor, perscruta a sua vida e investe numa fé fornida com base nas Escrituras. Então, a nossa vida, irmão, está baseada nas Santas Escrituras, no documento maior, né? Uma escritura de uma casa, de um empreendimento, né? É certeza que você tem a posse daquilo. E as Escrituras é a base que nós temos a convicção que aquilo que está escrito aqui vai ser cumprida, porque é a palavra de Deus. E nós temos como base viver nesse evangelho. A expressão o Redentor de Israel. Então, os temas aqui que estão sendo abordados, né? A soberania de Deus, o servo e o Redentor de Israel. São os temas desse livro, que está em 41, 13 e 63, 16. 41, 13, 14, aliás. 41, 14, vamos ler também. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. O nosso Redentor, né, o Senhor Jesus, que é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé, né? Porque até então, irmãos, não tinha, assim, um nome, mas Deus deu um nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Redentor, que é o Santo de Israel. Então, e 63, 16, vamos ver o que diz também aqui, 63, 16. Mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não conhece. Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então vocês verem que nós chamamos Yahvé, Jeová, mas o nome que
se deu a Jesus é o nome que é sobre todo nome. Porque nós podemos dizer que Jesus é o próprio Deus, porque ele fala lá, e o seu nome será chamado Emanuel. Emanuel, que está lá em Mateus, traduzido quer dizer Deus conosco. Deus estava na sua glória, né? Lá no seu trono, e ele desceu até as terras dos homens, né? E habitou entre nós. E diz a Bíblia que vimos sua glória como a glória do unigênito Deus Pai. Está em João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, você vai ver esses versículos. É usada 13 vezes aí a segunda parte do livro e aparece nos outros livros do Antigo Testamento 5 vezes. O termo deriva do verbo gal, que quer dizer aquele que redime. Então, redentor é aquele que redime. Ou compra uma pessoa ou propriedade. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Levítico 25 e 27. Esses dois capítulos vai falar sobre isso, né? O resgate. O uso dessa palavra em Isaías refere-se principalmente à libertação de Israel como a nação de refugiados, cegos, surdos, escravos de inimigos estrangeiros. Significa também a redenção espiritual para os que se converterem, né? Então, ele estava sendo resgatado lá da Babilônia, pessoas aleijadas, coxas, de todo tipo, né? E assim também em termos espirituais também, quando se converte. Temas como o nascimento virginal, olha só, irmão, aqui, do Emanuel, é esse aqui, né? 7,14. Aqui o 7,14 já foi profetizado por Isaías. Isaías antes lá registrar no livro de Mateus, já estava sendo profetizado. Isaías 14, que diz assim, 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual será o sinal? Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel. Lá ele fala, Emanuel, traduzido é Deus conosco, né? A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Aqui também tem me perdi aqui um pouquinho. A queda de Lúcifer. Então aqui também fala, em Isaías, ele fala da queda do diabo, né? De Lúcifer, que está em 14, de 4 a 20. Aí você lê, é grande, eu não vou ler aqui, os irmãos lá em Isaías 14, de 4 a 20, o irmão lê o texto, vai falando sobre como era, né? Como era. E aqui falando de um império, mas referente ao referente a Satanás, tá, irmão? Ele fala também isso aí. Retidão e justiça, dentre outros, são encontrados no livro, proporcionando muito conhecimento e aprofundamento bíblico. Então, irmão, é necessário que nós destrinchemos esse livro, que é um histórico, é um dos livros históricos, e que é a base também do ensinamento messiânico também no Antigo Testamento, do caminho do Senhor. E o interlúdio dos capítulos 36 e 39 escreve a invasão da Assíria, né? Prediz o cativeiro babilônico, como consequência evidente dos desmandos de uma nação aquém de Deus. Somos orientados e advertidos nesse sentido, a buscar uma vida que agrade e converge para o Senhor, né? Então foi o que eu disse. O Brasil é um país abençoado, com todos os seus problemas, mas somos um país abençoado, né? Mas devemos permanecer na direção, no propósito de Deus, como uma nação feliz, uma nação que tem o seu Deus, o Senhor como Deus Todo-Poderoso.
Segundo objetivo, nos lembra do programa divino da libertação, redenção através da vida e obra do servo sofredor, né? Aí já o martírio de Cristo lá na cruz, né? E vale a pena que nós lermos o 53, né, irmãos, que nos lembra do sacrifício de Cristo no Calvário. É o 53 aqui que diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço nu, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz da terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, porque o desejasse. Era desprezado, o mais indigno entre os homens de dor, experimentaram os trabalhos, como de quem os homens se escondiam. O rosto era desprezado, não fizemos dele caso algum. Realmente, Jesus veio naquela época, ninguém, né, imaginava que ali estava o Messias. Verdadeiramente, aí, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído, irmão, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, foi necessário que o servo sofredor, né, padecesse em nosso lugar, né? A cristologia em Isaías tem caráter messiânico, como em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Muitas vezes é chamado do quinto evangelho. Olha, interessante, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e agora, vamos dizer, Isaías, né? O quinto evangelho. O profeta evangélico, em razão da exacerbada referência à pessoa e o caráter e a obra do Messias. Chegamos à conclusão aqui de mais um estudo, irmão, um pouco meio prolongado, e obrigado pela sua presença, pela sua paciência também, né? Continua orando por nós, dando sabedoria, entendimento. Finalizando aqui, irmão, para pensar agir. Quais as lições que podemos tirar do passado, a fim de que não cometamos os mesmos erros de hoje, né? De que maneira a cosmovisão bíblica da criação, queda, redenção, salvação, comentada na estrutura do livro, impacta a sua vida? A história, lealdade ao Senhor? Quais as reflexões essa cosmovisão lhe provoca e quais as adequações de vida que te desafia? Terceiro, como você tem buscado progredir a santidade quando esse crescimento tem refletido em sua vida pessoal? São perguntas para cada um de nós respondermos, né, irmãos? Sabendo que se nós cometemos aqueles mesmos erros, estaremos sujeitos à mesma justiça de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um vídeo. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, quero te agradecer por cada um deles que estiveram aqui conosco e aqueles que passarão para assistir a esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço para todos sempre. Amém. Meu irmão, meu amigo, esse foi o primeiro estudo. Venha conosco. Se assim a sua vida for abençoada, tenham gostado do nosso estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?